Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a videoaula dessa bolsa simples, fácil e rápido. Ela tem aqui o fundo quadrado e aqui, ó, ela fica assim. Vou mostrar aqui para vocês a medida. Na minha tensão de pontos e na quantidade de carreiras que eu fiz, ó, aqui desse tamanho ela ficou com 34 centímetros. E aqui, ó, daquela ponta da alça até aqui com 35 centímetros. E desse meinho aqui, ó, com ela dobrada, viu, gente? Isso aqui vai bem, bastante coisa aqui, ó, 28 centímetros. A alça, ó, contando aqui, só de um lado, né? 22 centímetros, tá, gente? Agora eu vou falar pra vocês o peso. Liguei a balança, coloquei um caderninho, eu tirei o tar, ó, 357 gramas. Tá vendo que tem um detalhe prata aqui? Aqui, gente, é o botão, 357 gramas. Aqui é o botão que eu coloquei, ó, de imã. Eu mostrei pra vocês como que eu coloquei, tá vendo? Vou mostrar aqui bem... Tá de noite, gente. Minha menina já tá indo lá pra piscina. E aí, eu tive que vir mostrar aqui pra vocês bem rapidinho. Eu coloquei a etiqueta e fiz o tassel. Aqui na videoaula eu ensino pra vocês fazer a bolsa completinha. Ensinei também a fazer o tassel, tá? É uma bolsa fácil, rápido, gente. Muito boa de fazer também. Eu apertei os pontos, né? Não sei se é por conta da videoaula que a gente fica ali, né? E eu apertei um pouquinho os pontos, tá? Mas ficou no tamanho muito bom. E ela também gostou. E, gente, tá muito linda, né? 357 gramas. E é isso. Então, vamos pra videoaula de hoje? Então, gente, os materiais que eu vou utilizar aqui serão esse barbante. Ele é numeração 6, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, ó. Ele é o caramelo da Barbantextil. Como eu falei pra vocês, eu já gravei a videoaula, né, de uma bolsa igual a essa. E eu vou estar reproduzindo essa videoaula aqui, tá? A agulha que eu vou estar utilizando é essa, de 3,5 mm, tá? E também de uma tesoura pra fazer os arremates. Então, gente, pra fazer a base da minha bolsa... Eu vou fazer aqui, se vocês quiserem fazer um anel mágico, pode fazer o anel mágico, mas eu vou fazer correntinhas, porque fica mais fácil aqui o arremate, tá? Então, para iniciar, eu laço aqui, dou aquela laçadinha inicial, aquela puxadinha, e aqui, essa primeira correntinha, eu gosto de deixar ela um pouquinho mais frouxa. Eu vou fazer aqui 4 correntes, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas, eu vou vir... Nessa primeira correntinha, se você quiser fazer 5, pode fazer 5 correntes. Eu vou fazer 4 correntes. Pra ficar bem fechadinho aqui o miolo. E daí, eu fechei aqui na primeira... Eu acho que eu fiz rápido, né, gente? Vou fazer de novo, porque eu quero que vocês entendam perfeitamente. Laço. Inicialmente. Daí, eu vou fazer 1... 2, 3, 4 correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, nessa primeira correntinha, eu vou puxar o meu fio e vou fechar aqui essa argolinha. Daí, eu vou passar aqui pra trás, ó, depois eu só escondo essas pontinhas dentro do ponto. Vou subir 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas, gente, ela vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Fiz as 2 correntinhas, eu vou laçar o fio, vou vir aqui dentro dessa argolinha, ó. Esse fio não tá bem enroladinho, tá vendo? Vocês percebem que ele não tá muito enroladinho? Então, às vezes, vai ficar soltando da agulha. Faço mais um ponto alto e mais um ponto alto. Com as 2 correntinhas que eu subi, eu fiquei, então, com 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou laçar o fio, voltar no mesmo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. 1... 2... E 3 pontos altos. Opa! Três pontos altos. Então, aqui eu fiz, ó. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas novamente. Vou voltar aqui dentro desse espacinho, ó, nessa argolinha. E aqui dentro, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1... 2... 3 pontos altos. Aqui no início vai ficar um pouquinho complicado, porque tá bem apertadinha a argolinha, tá, gente?
Aqui eu fiz mais 3 pontos altos. Agora, pra fechar aqui, eu vou ter que fazer mais 2 correntinhas. Vou ter que voltar aqui dentro desse mesmo espacinho e vou fazer mais 3 pontos altos, porque eu preciso de 4 bloquinhos de 3 pontos altos, ó. E pra formar o quadradinho, eu vou laçar o meu fio, eu vou vir aqui nessa segunda correntinha, eu vou inserir a minha agulha bem dentro dela, vou puxar o meu fio, e aqui eu vou ficar com 3 laçadinhas na minha agulha, eu vou puxar o fio e passar esse fio por dentro dessas 3 argolinhas. Eu fiz aqui, então, meio ponto alto, tá? E aí, a gente forma aqui, ó, o quadradinho. Esse meio ponto alto vai dar o espaço aqui, da mesma forma que essas correntinhas. Então, agora eu vou subir 2 correntinhas, que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Eu já tô iniciando aqui a segunda carreira, tá, gente? Olha só pra vocês verem. Agora, eu vou voltar aqui dentro desse espacinho e vou fazer mais um ponto alto. Vou vir aqui, ó, em cima dessas correntinhas, que já é o próximo ponto alto, e vou fazer um ponto alto. Aqui, ó, nesse segundo ponto alto, eu também vou fazer um ponto alto. E aqui nesse próximo ponto alto, eu também vou fazer ponto alto. Então, gente, com as 2 correntinhas que eu subi para iniciar, mais esse ponto alto que eu fiz aqui dentro do espaço e mais 3, que eu fiz um para cada um de base, eu fiquei então com 5 pontos altos. A gente vai trabalhar 7 pontos altos. Então, eu venho aqui, ó, dentro desse espacinho de corrente e eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, aqui eu fiquei com 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, voltar no mesmo espacinho e vou fazer mais 2 pontos altos, ó, um e mais um. Aqui eu tenho 3 pontos altos, então eu vou trabalhar um ponto alto para cada um. Um nesse, um no próximo e mais um aqui nesse próximo. Agora eu vou vir para dentro do espacinho de correntinha e aqui nesse espacinho eu vou trabalhar 2 pontos altos, ó, um e mais um. Fiz, então, 7 pontos altos. Faço aqui 2 correntinhas, volto nesse mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos. Aqui eu tenho 3, então, para cada um desses 3, eu vou fazer um ponto alto. Um aqui, um no próximo, um no próximo. Aqui no espacinho de corrente eu faço 2 correntinhas. Tive que dar uma pausa aqui. Fiz 2 correntes, agora eu faço no mesmo espaço mais 2 pontos altos. Feito aqui os 2 pontos altos, deixa eu puxar mais fio. Fiz os 2 pontos altos, agora eu vou aqui, ó, para cada ponto que eu tenho na base, eu vou fazer um ponto alto. Um no primeiro, um no segundo, um no terceiro. E aqui eu cheguei no espacinho, então, aqui dentro desse espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Opa, e mais um. Fiquei, então, com 2 pontos altos. E aqui, para eu completar o meu quadradinho, eu vou laçar o fio, vou vir aqui, ó, nessa segunda correntinha, contando de baixo para cima, vou inserir a agulha, puxar o fio, e aqui eu vou tirar essas 3 laçadinhas de uma vez. Então, ficou desse jeitinho aqui o meu quadradinho, ó. Agora, eu vou subir novamente 2 correntinhas, eu vou laçar o fio, vou vir nesse mesmo espaço, e aqui eu vou fazer mais um ponto alto, eu já fiquei com os 2 do início. Vou vir em cima dessas correntinhas, e vou fazer o meu próximo ponto alto. E aqui, ó, nesse próximo ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, a gente tinha 7, né? Com mais 2, vamos ficar com 9, ó, 7, 8, 9, e mais 2 do outro lado, 11 pontos altos. Então, em cada cantinho aqui, cada lado, vai ter 9 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. 1, 2,
2 não, gente, porque a gente já começa a contar daqui do início, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui o 8º. O 9,9, o 10º e o 11º. Então, aqui a gente fez 11 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou voltar no mesmo espaço e aqui eu já vou fazer os 2 primeiros pontos altos desse lado. E daí, eu vou completar aqui, ó, fazer 7 pontos altos, fazer um para cada um que eu tenho na base. Fiz aqui, então, gente, fiz os 7 pontos altos, já aproveitei aqui no espacinho de corrente, eu já fiz 2 pontos altos. Então, eu fiquei, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Vou subir 2 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo espacinho de correntinha. E daí, aqui, eu vou seguir novamente fazendo ponto sobre ponto de base. Até chegar lá no espacinho de correntinhas. Eita, que eu empolguei. Aqui eu fiz, ó, 2 pontos altos no espaço, 1 ponto alto para cada um. Chegando no espaço, eu fiz 2 pontos altos, 2 correntes e já tô fazendo mais 2 pontos altos aqui no espacinho, ó. Vai ficando desse jeitinho. E aqui, novamente, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto de base. Quando chegar aqui nesse espacinho, eu volto pra gente fechar a carreira. Pessoal, olha só como que tá ficando aqui, né? Fiz aqui, ó, ponto sobre ponto. Agora, eu venho aqui nesse espacinho de correntinha e vou fazer mais 2 pontos altos pra finalizar os 11 pontos altos desse lado aqui. Pra finalizar a carreira, sempre que a gente for finalizar uma carreira, vai ser com meio ponto alto. Então, eu laço o fio, insiro a agulha dentro da correntinha aqui, ó, dessa segunda correntinha. Então, eu puxo o fio, tenho as 3 laçadas, eu tiro essas 3 laçadinhas de uma vez. Aqui, eu vou fazer mais 2 correntinhas, que eu já vou dar da altura do primeiro ponto alto, e já é o início da minha próxima carreira. Eu vou voltar nesse mesmo espaço, e aqui eu faço mais um ponto alto. Então, aqui eu já fiz os 2 pontos altos do início. Vou laçar o fio, venho aqui nesse mesmo ponto alto, e faço um ponto alto. Aqui nesse próximo, também faço um ponto alto. Esse ponto alto, ele fica bem apertado, por isso que eu pego ele desse jeito, com a pontinha da agulha. E aqui, gente, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. O meu ponto, ele é pequeno, gente. Ele é pequeno, não é um ponto largo, tá? Então, eu preciso aqui de mais ou menos 23 centímetros de base, que era conforme fazia antigamente aí que eu fazia as bolsas, né? E aí, como eu falei pra vocês, eu tô aproveitando que minha menina vai pra piscina e eu vou fazer uma bolsa pra ela, aproveitei pra gravar a videoaula pra vocês. Olha só, se eu colocar aqui no centro 12 até o 23, né? Ó, cada pontinho meu dá 1 centímetro. 1 centímetro de ponto, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, para eu fazer 23 centímetros, se eu colocar aqui no 12, vai para 24 centímetros, né? Então, ó, eu vou ter que fazer ainda 8 carreiras. Eu já fiz 3. Geralmente, eu fazia aí 8 carreiras, 10 carreiras, né? Pra chegar aí num tamanho legal. Eu tô pensando em fazer, eu vou fazer aqui 8 carreiras e vou medir. Se não tiver aí mais ou menos, né? Se tiver aí no 22, 21 eu acho que tá muito pequeno, no 22. Se não chegar nesses centímetros aqui, daí eu faço mais 2 carreiras, daí eu faço 10 carreiras. Porque até mesmo se você quiser fazer o aumento, é nessa base aqui que vocês têm que fazer o aumento. Então, eu gosto de aumentar aí de 2 em 2 carreiras, tá? Pra ficar aí num tamanho legal. O meu ponto, ele é pequeno. Quem tem um ponto largo, vai fazer aí com 8 carreiras e vai ficar num tamanho excelente, tá? O meu ponto, ele é pequeno e eu tô vendo que esse fio, ele tá mais fininho. Então, eu acho que se eu fizer só com 8 carreiras, não vai ficar num tamanho legal, né? Que é como é pra piscina, pra colocar protetor solar,
algumas coisas assim, né? Até mesmo toalha dá pra colocar também. Então, eu quero um tamanho assim legal. Então, eu vou fazer 8 carreiras, vou medir, volto aqui, mostro pra vocês o tamanho que ficou. E se não ficou aí no tamanho que eu tô querendo, eu volto e faço mais 2 carreiras, tá bom, gente? Então, vou fazer aqui. Do mesmo jeitinho que eu já expliquei pra vocês, o início é desse jeito que eu acabei de mostrar, e a gente sempre finaliza aqui com meio ponto alto na segunda correntinha aqui que a gente sobe pra iniciar. E daí vai ficando assim, ó, bem bonito, né? Eu vou fazer aqui 8 carreiras, vou medir, se não der o tamanho que eu preciso, eu volto também, tá? Eu vou fazer as 8 carreiras e volto pra mostrar pra vocês o tamanho que ficou, tá? E aí, eu faço os aumentos aqui, e é até bom pra você, caso vocês queiram fazer maior, queiram fazer menor, daí eu já tô dando aí a dica pra vocês, tá bom, gente? Então, vou fazer e já volto. Então, gente, voltei aqui com vocês, só que eu voltei com as 10 carreiras prontas, porque chegou gente, e aí não tinha como eu gravar, e eu peguei e aproveitei e fiz aí as 2 carreiras a mais, tá? E não tinha como gravar, mas eu precisava, né, terminar aqui, ó. Então, olha só, vou medir aqui pra vocês. A base da bolsa ficou um pouquinho maior, né? Eu podia ter feito com 9 carreiras. Mas eu não vou desmanchar, não, gente. Eu vou deixar aqui com as 10 carreiras mesmo, ó. E aqui ficou com 24 centímetros, né? 24 centímetros. Se vocês quiserem fazer menor, pode fazer, tá? E se eu tivesse feito com 8 carreiras, tinha ficado só com 19 centímetros. Então, é melhor com 20, com 24, né? Do que com 19. Pra mim, tá ótimo. O meu ponto, ele é pequeno. Se o ponto de vocês for maior, e vocês podem trabalhar com agulha menor, tá? Então, aqui eu fiz as 10 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas o meu ponto, ele é bem pequenininho. E o fio também tá fino, né? Então, vamos lá. Aqui, pra iniciar a próxima carreira, aqui, ó, gente, eu tenho um total de 39 pontos altos. 39 pontos altos. Então, aqui eu vou ter que fazer 18 pontos altos, porque a gente vai ter que pular 3 pontos altos. Aqui eu finalizei a carreira com meio ponto alto, do mesmo jeito que eu vinha mostrando pra vocês. Vou subir as 2 correntes que vai dar altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio, vou voltar aqui nesse espaço e vou fazer um ponto alto. A gente continua fazendo os 2 pontos altos aqui no espacinho de corrente. Venho aqui para esse próximo ponto alto e vou trabalhar, gente, ponto sobre ponto, até eu completar 18 pontos altos, ó. Vou trabalhando ponto sobre ponto de base. Até completar 18. Vou fazer aqui os 18 e volto. Fiz aqui, então, pessoal, os 18 pontos altos, contando, gente, ponto sobre ponto. Aqui dentro do espacinho, eu fiz 2 pontos altos. Então, 18 mais 2 deu 20 pontos altos, tá? Agora, chegando aqui, ó, eu vou pular 3 pontos altos. Eu vou laçar o fio por 1, 2, 3. Vou vir aqui no quarto ponto alto e aqui eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto até completar também 18 pontos altos. Quando eu chegar aqui, ó, no espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, vamos ficar aqui com 20 pontos altos, igualzinho aqui no início, tá? Então, a gente faz 18 pontos, ponto sobre ponto, e no espacinho, a gente faz 2 igual aqui no início, ó. Então, ficamos aqui com 20 pontos altos. Eu vou fazer aqui os 18, e quando eu chegar no espacinho, eu volto pra gente fazer mais 2 pontos altos e completar os 20. Então, pessoal, olha só, fiz aqui, né? Fiz aqui a diminuição, ó, diminui 3 pontos altos. Aqui eu fiz ponto sobre ponto, fiz 18 pontos altos. E vou fazer mais 2 aqui no espacinho. Então, vamos ficar com 20 pontos altos, ó. No início, ficamos com 20, pulei 3, não fiz nenhuma correntinha, fiz 18 mais 2, 20. E agora, nesse outro lado, a gente vai seguir fazendo a mesma repetição. Vou fazer 2 correntinhas, laçar o fio, vim aqui nesse mesmo espacinho. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos, agora eu vou fazer ponto sobre ponto, até completar 18 pontos altos. Com os 2 que a gente já fez aqui no início, vamos ficar com 20 pontos altos, tá?
Então, ao invés de falar agora 18, eu vou falar 20, né? Porque a gente fica com 20, às vezes pode confundir aí. Então, eu vou fazer 20 pontos altos. Vou fazendo, ó, até completar. Fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20. Porque eu tô contando com esses dois aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20. Fez os 20 pontos altos? Eu vou laçar o fio e vou pular 1, 2, 3. No quarto ponto alto, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. E daí, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, até chegar aqui no último ponto alto. Vou ter 18 pontos altos. Quando eu chegar no intervalinho de correntinha, eu faço mais 2 e completa 20 pontos altos. Faço 2 correntes e viro para esse outro lado. E vou fazer a mesma repetição. Então, a gente faz essa repetição nos 4 cantos aqui da bolsa. Vai ficar com esse biquinho, tá, gente? Porque o fundo da bolsa, ela é quadrada, então, ela fica com esse biquinho aqui mesmo, nos 4 cantos. Então, vou fazer essa repetição aqui nos 4 cantos e volto. Fiz, então, gente, toda a minha carreira e vim mostrar aqui pra vocês que ela dá uma levantadinha, né? Porque agora a gente vai começar a diminuir os pontos e aí ela vai fechar pra virar a bolsa mesmo, né? O formato da bolsa, ó. Eu fiz aqui, fazendo as diminuições, pulando os 3 pontos altos, não fazendo nenhuma correntinha. E aqui fica 20 pontos altos, ó, 20 ponto alto desse lado e 20 ponto alto desse lado. Fica 18 pontos altos em cima de ponto, né? E 2 aqui, ó, no cantinho, né? E aí, vai ficando dessa forma. Aqui tá do lado avesso, né? Fica assim, ó. Mas depois fica com acabamento maravilhoso, gente. Aqui, pra finalizar a minha carreira, eu vou finalizar do mesmo jeitinho, tá? Não mudou nada. Eu laço o fio. Venho aqui, ó, na primeira correntinha, contando de baixo para cima, insiro a agulha, puxo o fio e tiro essas 3 alcinhas de uma vez. Faço 2 correntinhas, que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto, e aqui nesse espacinho eu faço mais um ponto alto, fiquei com 2. Aqui a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, até chegar aqui, ó, onde tem essa diminuição. Eu vou fazer, gente, até chegar aqui, ó, faltando 3 pontos altos. Então, vamos contar. Já fiz 2, né? O terceiro. Aqui eu vou fazer o 4º ponto alto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tem muito ponto ainda, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 pontos altos. Então, todas as carreiras a gente vai fazer dessa forma, sempre pular esses 3 pontos, sempre deixar sobrando aqui. Então, vamos contar, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19. Fiz os 19 pontos altos, agora a gente vai começar a diminuir. Eu vou laçar o fio, vou vir nesse próximo ponto alto e vou fazer a metade de um ponto. Vai ficar aqui, ó, 2 alcinhas na minha agulha. Eu laço o fio novamente, vou para o próximo ponto alto e puxo o fio, tiro 2 alcinhas, fiquei com as 3 alcinhas na minha agulha. Então, agora eu tiro as 3 de uma vez. Fiz a diminuição aqui, gente, de um ponto alto, entendeu? Então, a gente fez 19, agora ficamos com 20 pontos altos. Porque a gente diminuiu um ponto, então, esses 2 pontos aqui se transformou em 1. Então, a gente vai ficar aqui com 20 pontos altos.
Agora, eu vou laçar o fio, eu vou pular esse último ponto alto e o primeiro ponto alto do outro lado. Já vou vir aqui nesse próximo, e aqui eu já vou fazer a minha diminuição, que é essa mesminha que a gente fez aqui. Então, eu laço o fio, puxo, tiro 2 laçadas, laço novamente, eu vou para o próximo ponto alto, faço a metade, ó, de um ponto. Agora, eu vou tirar essas 3 alcinhas de uma vez. Vou para o próximo ponto alto. E aqui, contando com esse primeiro que a gente fez aqui, vamos fazer um total de 20 pontos altos. Vou fazendo ponto sobre ponto, quando eu chegar no espacinho, eu faço 2 pontos altos. Vou fazer aqui e volto com vocês. Eu fiz aqui, então, ó, pessoal, 20 pontos altos, contando com esse aqui. Aqui parece que é 2 pontos altos, mas é apenas um, tá? A gente conta ele como um ponto alto. Fiz até chegar aqui no espacinho, ó, fiz 2 pontos altos, agora eu faço 2 correntes. Laço o fio, vem pra dentro desse mesmo espaço, e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. E agora, eu vou fazer, ponto sobre ponto, até ficar faltando lá 3 pontos altos, né? Mas aqui, como vocês já sabem, vamos fazer 20 pontos altos, porque chegando aqui, ó, a gente vai fazer a diminuição desses 2 pontos altos, se transformando em um ponto alto. Eu vou fazer até chegar lá, pra mostrar pra vocês, pra não ter nenhuma dúvida, tá bom? Ok, aqui eu já pulei um ponto. Tem que prestar bastante atenção, porque senão depois não dá certo, né, no final. Então, tem que fazer em todos os pontos, pegar todos os pontos certinho. Vou fazer até faltar 3 pontos altos aqui e volto. Fiz aqui, então, 19 pontos altos, né, já contando com esses 2 aqui do canto. Agora, aqui, ó, sobrou 3 pontos altos, eu vou fazer o meu ponto 20. Que é o ponto que eu vou diminuir. Então, eu laço o fio, venho aqui dentro desse ponto alto, faço a metade, laço novamente no próximo ponto alto, faço só a metade. Aqui, tirando essas 3, ficou 3 alcinhas na agulha, eu tiro todas de uma vez. Então, agora, eu completei os 19 pontos altos. Aqui, eu já vou pular, pra esse ponto não ficar largo igual esse aqui ficou, ó, gente, que eu esqueci de apertar, tá vendo que aqui tá espaçado? Para ele não ficar assim, ó, você ajusta essa alcinha aqui, para só assim ir para o próximo. Eu vou pular esse primeiro, o último ponto alto, o primeiro desse outro lado, e já vou vir aqui nesse segundo. E aqui eu puxo o fio, né, que eu vou fazer a metade de um ponto. Novamente, eu vou laçar, vou vir nesse próximo ponto alto, e também vou fazer só a metade. Agora, eu vou tirar as 3 alcinhas de uma vez. Aí, ó, não vai ficar com esse buraquinho aqui, fica mais fechadinho. E aqui, eu vou seguir fazendo normalmente, ponto sobre ponto. Quando chegar no espacinho de corrente, eu faço 2 pontos altos. E se qualquer coisa você tiver dúvida, é só olhar aqui o que a gente já fez, tá bom? Eu vou seguir por toda a minha carreira, seguindo essa mesma repetição. E quando eu chegar no finalzinho da carreira, eu volto com vocês novamente. E olha só, gente, vim mostrar aqui pra vocês que ela vai ficando assim mesmo, ó, bem rebitadinha, né? Porque ela vai fechando, vai subindo pra cima as carreiras. Eu vou fazer mais uma carreira aqui com vocês, mas todas agora vão ser a repetição dessa carreira que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, tá bom, gente? Olha só como que vai ficando dessa forma. Aqui, pra finalizar a carreira da base aqui do fundo tem 10. A carreira aqui pra subir, eu já fiz 2, ó, 1, 2, já vou pra terceira carreira, tá? Então, aqui, eu vou fazer meio ponto alto, vou vir aqui nessa correntinha e fazer a metade de um ponto alto. Subir 2 correntes, que vai dar a altura do primeiro, voltar aqui nesse espaço e fazer mais um ponto alto. E aqui, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Pra você ter mais clareza aqui de quantos pontos altos fazer, tá vendo que aqui fica bem apertadinho, gente? E daí, eu pego com a pontinha da agulha, ó, pra pegar aí essas 2 alcinhas. Porque é o ponto que fica bem apertadinho aqui, ó. Pra você ter uma noção melhor de quantos pontos fazer aqui no início, é só lembrar que aqui, ó, parece que tem 2 pontos altos, mas é só um porque a gente fez a diminuição, né? Então, você conta 1, 2, 3. Sempre deixar esses 3 pontos altos aqui, ó. E aqui no início também, sempre 3 pontos altos, entendeu? Porque aí você sempre vai ter, não precisa ficar contando pontos aqui, ó, no início, ó. Você vai fazendo ponto sobre ponto, até chegar lá no final e ficar faltando apenas
3 pontos altos. Quando tiver faltando só 3 pontos altos, daí a gente faz a diminuição do ponto e tá tudo certo. Não precisa ficar parando pra ficar contando pontos, né? Quando a gente para ficar fazendo contagem de pontos, o trabalho demora um pouco mais para ser concluído. Então, olha só, não tô contando pontos aqui. Não vou contar. E cheguei aqui no final, ó. Cheguei no final, eu tenho só 3 pontos altos, tá vendo? Sobrou 3 pontos altos. Mas, né, se vocês gostam de contar, aqui tem que ter 19 pontos altos, porque a gente vai fazer o ponto 20 aqui, ó. A gente vai diminuir, então, vem nesse primeiro ponto alto, faço a metade de um ponto, laço o fio, vem pro próximo ponto alto, faz a metade de um ponto. Ó, tirei aqui, né, fiquei só com 3 alcinhas. Agora, eu tiro essas 3 alcinhas e eu fiz o meu ponto 20. Parece 2, mas é apenas um ponto alto. Agora, aqui eu dou uma apertadinha nessa alcinha e já vou direto para o ponto alto. Eu pulo o último e pulo o primeiro, vou no próximo. E aqui também eu vou fazer a diminuição. Eu faço um meio ponto alto e aqui mais um meio ponto alto. Fiquei com 3 laçadinhas, eu tiro as 3 alcinhas de uma vez. E vou fazendo ponto sobre ponto. Para cada ponto que eu tenho na base, eu faço um ponto alto. Quando eu chegar lá no espacinho de corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer até chegar lá e volto. Fiz aqui, então, ó, fiz aqui o ponto alto diminuído, né? Diminuí, aliás, esse ponto alto. E contando com esse, eu fiquei com 20 pontos altos. Daí, aqui, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou laçar o fio, vir pra dentro desse mesmo espacinho. E vou fazer 2 pontos altos. E aqui, eu vou seguir a mesma estratégia, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui melhor pra vocês. Eu vou seguir a mesma estratégia, eu vou fazer ponto sobre ponto até ficar faltando só 3 aqui, ó. Vocês olhando assim, parece que vai ter 4 pontos altos, mas é só 3, porque esse aqui a gente diminuiu e ele ficou 1, aí o segundo e o terceiro. Mas se vocês quiserem contar, a gente vai fazer, então, 19 pontos altos contando com essas 2 correntinhas. E o ponto 20 a gente vai fazer quando chegar aqui, que a gente vai diminuir o ponto. Então, gente, eu vou seguir fazendo essa regra, né, por toda a lateral aqui da minha bolsa, até chegar aqui no finalzinho. Quando eu chegar no finalzinho, eu volto pra vocês, porque aí vai ser somente repetição de carreiras, e eu volto pra falar quantas carreiras que eu vou fazer aqui no total da minha bolsa. Então, gente, finalizei, aliás, vou finalizar aqui com vocês, me mostrar, tá vendo que fica esse bico? Gente, na minha tensão de ponto, fica ainda mais bicudo, porque o meu ponto, ele é apertado e ele é pequenininho. Mas eu gosto, tá? Na hora que preenche aqui a bolsa com os produtos, fica muito bonito. Aqui, pra finalizar, é do mesmo jeito, ó. Eu vou laçar o fio, vim aqui nessa correntinha e vou fazer aqui meio ponto alto pra finalizar a carreira e já iniciar a próxima com as 2 correntes, voltando no mesmo espaço e fazendo aqui o meu ponto alto. E aqui, eu vou seguir do mesmo jeito que eu fiz na carreira anterior. Vamos fazer 19 pontos altos. Aí, quando chegar aqui, vai sobrar esses 3 pontos altos. A gente vai fazer a diminuição aqui de 2, né? E vai sobrar 1. A gente pula ele, pula esse próximo e já vem para esses 2 aqui fazendo a diminuição. Fazendo a diminuição aqui, a gente fica com um total de 20 pontos altos, igualzinho essa carreira aqui, ó. Então, a gente vai seguir fazendo essa repetição, carreira por carreira. Na bolsa aqui, eu acho que eu vou fazer um tanto de 16 carreiras, eu já fiz 3, ó. 1, 2, 3 carreiras, né? Então, eu vou fazer aqui mais 13 carreiras. Já fiz 3, vou fazer mais 13 e vou totalizar 16 carreiras. Se você fez 8 carreiras aqui na base, faz 12 carreiras. Se você fez mais, faz 18, né? Eu vou fazer 16. Eu acho que vai ficar num tamanho muito bom, mas se não ficar num tamanho legal, né? Se ficar muito pequeno, eu faço 18 carreiras pra ficar num tamanho bom, gente, pra caber coisas aqui, né? Como vai pra piscina, é protetor solar, creme, pente, hidratante, óleo pro cabelo, hidratante, creme pra cabelo, essas coisas, né? Que dê também até pra colocar aqui uma toalha, gente, ó, fica bem legal. Então, aqui eu já fiz 3 carreiras de diminuição, vou fazer mais 13 carreiras até completar 16 carreiras. Não vai alterar aí o tamanho não vai alterar
o modelo da alça, né? Então, aqui, vocês podem fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Vou fazer 16, se ficar pequeno, eu faço 18 carreiras, mas eu acho que 16 vai ficar no tamanho legal, né? O que vocês acham? Então, vou finalizar aqui, gente, e volto pra gente dar continuidade aqui com a alcinha da bolsa. Fiz aqui, então, pessoal, do jeitinho que eu expliquei pra vocês, ó. Aqui, pessoal, contando, ó, vou mostrar aqui pra vocês quantas carreiras que eu fiz. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu falei que eu ia fazer 16 carreiras, porém, eu fiz 17, gente. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu fiz isso aqui pra não perder o fio, não perder a ponta. Finalizei aqui do jeitinho que eu já mostrei pra vocês que a gente finaliza, né? Fazendo aqui o meio ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou voltar nesse espaço e vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu vou caminhar, gente, por toda a volta da bolsa, fazendo pontos baixos. Pra cada ponto aqui, ó, eu faço um ponto baixo. Vou para o próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E daí, eu vou seguir fazendo ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho aqui na base, até chegar aqui, ó, no finalzinho da carreira, onde eu tenho esses dois pontos altos juntos, que é a diminuição. Vou fazer até chegar lá. Então, pessoal, fiz aqui, ó, ponto baixo para cada ponto alto da base e cheguei aqui onde eu faço aquela diminuição, tá vendo? Eu vou pular esse ponto alto que a gente diminuiu e esse próximo seguinte. Vou direto para o ponto alto que tá do lado do ponto alto que a gente diminuiu, ó. Eu fiz aqui nesse último ponto alto, eu vou pular esse primeiro, né, que na verdade é o último, né, gente? Eu fiz aqui no último ponto alto, mas no último ponto alto junto ainda tem esse aqui, ó. Então, eu vou pular esse ponto alto junto, mais o próximo ponto alto junto e vou direto no ponto alto sozinho, ó. E aqui eu também vou fazer um ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho na base, até chegar lá nos espacinhos de correntinha. Chegando lá, eu volto aqui com vocês novamente. Fiz então, ó, pessoal, do jeitinho que eu expliquei pra vocês, fiz até chegar aqui no espacinho de corrente. Quando eu chegar aqui, ó, onde eu tenho esses espacinhos, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, volto aqui nesse mesmo espaço e faço mais um ponto baixo. E daí, eu sigo fazendo ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho aqui, ó, na base. Para cada ponto alto, um ponto baixo. Quando eu chegar aqui onde eu tenho essa diminuição, eu sempre vou pular esses dois pontos altos juntos. Esse eu pulo e esse aqui também. Eu faço somente nesse ponto alto sozinho e do próximo lado aqui também o ponto alto sozinho. Do jeitinho que eu já mostrei aqui no início para vocês. Então, eu vou finalizar a minha carreira fazendo essa repetição que eu acabei de mostrar e já volto aqui com vocês. Fiz então, pessoal, do jeitinho que eu expliquei pra vocês. Aqui eu fiz a diminuição, pulando esses dois pontos altos juntos, tanto de um lado quanto do outro. E chegando aqui no final, ó, pra finalizar a minha carreira, eu fiz um ponto baixo dentro do espaço de corrente. Vou laçar o fio, eu vou ignorar aquela correntinha que a gente subiu, eu vou no ponto baixo, insiro a agulha, puxo o fio e aqui eu faço um ponto, meio ponto baixo, na verdade, né? Agora, gente, pra iniciar aqui a alça, a gente vai fazer a alça, né? E pra fazer a alça, olha só como que vai ficar. A gente vai fazer daqui pra cá, ó. Coloca aqui, biquinho pra cima da alça. Você pode fazer daqui pra cá, ou você pode estar olhando aqui, ó, se esse bico tiver menor também, né? Mas eu não, o meu fica praticamente tudo igual, então, eu vou e coloco a bolsa assim, porque aí eu vou fazer uma quantidade de correntinhas e prender aqui, tá? Então, como que eu faço aqui, ó? Aqui eu fiz, né, esse ponto, meio ponto alto. Agora, eu vou puxar essa argolinha pra cá um pouquinho, ó, e vou vir aqui nesse ponto baixo, pra ficar bem centralizado, ó.
Agora, gente, pra subir aqui a minha alcinha, eu vou subir 80 correntinhas. 3, 4, 5. Vou fazer aqui as 80 correntes. Vou medir pra ver quantos centímetros que ela tá. Como essa bolsa ela é pra minha filha é alta, né? Eu tenho que ver se ela não vai ficar curta a alcinha, tá bom? E aí, mas se você estiver fazendo pra deixar na pronta entrega, vocês medem aí, né? Pra ver aí um tamanho legal pra fazer, tá bom, gente? Vou fazer aqui um total de 80, vou medir pra vocês verem o tamanho que ficou. Então, gente, fiz aqui o cordão de correntinhas. Eu aumentei 5 correntinhas, gente, porque eu medi aqui na Ana Clara, né? E aí, eu aumentei aqui 5 correntinhas, mas eu vou medir pra vocês verem quantos centímetros que tem aqui as correntinhas, tá bom? Talvez não vai pegar tudo, mas eu vou tentar aqui mostrar pra vocês. Então, gente, tentei colocar aqui, ó, sem tá esticando as correntinhas, tá vendo? Sem tá esticando, ó. Tá aqui, 45 centímetros. Se eu esticar, passa de 47, ó, vai pra 49. Mas eu não tô esticando, eu quero medir ela assim, sem ter que esticar. Então, 46, gente, ó, 46 centímetros que ficou aqui o meu cordão de correntinhas que eu fiz. Agora, eu vou pegar aqui e eu virei, tá, gente? Eu virei, esse lado tava aqui e ele veio pra cá, tá? Então, aqui eu vou pegar, ó, pro lado do avesso mesmo, eu vou inserir minha agulha aqui, ó, nesse espacinho de corrente, e aqui eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho, ó, eu virei o meu trabalho, puxo essa alcinha aqui, vou vir nesse ponto baixo que tá em cima desse ponto alto aqui, ó. Tem um ponto alto aqui, né? O último ponto alto. E aqui em cima dele tem um ponto baixo. Então, eu insiro minha agulha por dentro dele. Puxo essa argolinha pra cá. E aqui eu vou começar a trabalhar pontos baixos, né? Pontos altos, pontos meio alto. Pontos meio alto, gente, tá bom? Desculpa aí a enrolação. Então, aqui, ó, tá vendo aqui onde eu prendi? Bem em cima, eu já começo a fazer os meio ponto alto. Eu insiro a agulha, puxo o fio e tiro as 3 laçadinhas de uma vez. Novamente, eu vou para essa próxima correntinha aqui. E aqui, novamente, eu insiro a agulha. Às vezes, as primeiras correntinhas, elas são mais difíceis, gente. Ó, insiro a agulha, puxei o fio, tiro as 3 laçadinhas de uma vez. Eu troquei de cadeira, gente, aí tá bem difícil. A cadeira parece que tá mais alta, aí vai complicando aqui. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar por toda essa alça de correntes, meio pontos altos. Então, eu vou, laço o fio, insiro a agulha aqui nas correntinhas. Ó, em uma corrente, insiro a agulha e tiro as 3 alcinhas. Novamente, insiro a agulha, fico com 3 alcinhas na minha agulha. Agora, eu tiro as 3 de uma vez. Insiro a agulha, puxo o fio, tiro as 3 laçadas. Insiro a agulha, puxo o fio, tiro as 3 laçadas. E aqui também, ó. Insiro a agulha, puxo o fio, tiro as 3 laçadas. Insiro a agulha, puxo o fio, tiro as 3 laçadas. E assim eu vou fazer por toda essa alcinha aqui de corrente. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Então, pessoal, fiz aqui toda a minha carreira de meio pontos altos. Olha só pra vocês verem. Fiz até chegar aqui no final da carreira. Só um minutinho que tá desmanchando e não pode desmanchar, né? Ó, desmanchou um meio ponto alto. Então, vou fazer ele aqui novamente, que é o último meio ponto alto, né? Então, agora, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo que tá acima desse ponto alto, em cima dele eu faço um ponto baixo, né? Agora, aqui, gente, se vocês quiser, vocês podem caminhar com aquelas correntinhas aqui, ó, com meios pontos baixos, tá vendo? Ó, caminha aqui,
pega esse outro ponto aqui, faz mais um meio ponto baixo. Aliás, faz pontos baixíssimos. Eu fiz 2 pontos baixíssimos, só pra gente poder caminhar aqui, ó, pra esse ponto alto que tá aqui. Aliás, pra esse ponto baixo que tá em cima desse ponto alto. Caminhou até aqui, daí você pode puxar esse fio e começar a trabalhar aqui, ó. Qualquer coisa, gente, se ficar difícil aí pra vocês ver, é só colocar em câmera lenta pra vocês verem bem direitinho como que a gente faz aqui, tá? Fiz aqui, então, né, caminhei, ó, com os pontos baixíssimos aqui atrás, ficou desse jeito, e aqui ficou assim. Então, agora eu laço o fio e eu vou trabalhar meio ponto alto em cima desses meio ponto alto. Esse início aqui, ó, tá vendo? Ó, fica esse ponto alto, tem um ponto alto, tem um meio ponto alto bem aqui. Então, eu vou laçar o fio. Pra não ficar buraco, eu vou vir bem aqui, ó. Tá vendo que aqui foi onde eu prendi aquele meio ponto baixo. Aliás, meio ponto baixo não, um ponto baixíssimo, né? A agulha não tá puxando o fio. Qualquer coisa vocês colocam na câmera aí, bem aqui assim, ó, tem um botãozinho de configuração. Vocês colocam pra ser mais devagar, que aí vocês vão ver os detalhes todinho aqui, como eu tô explicando. Vou laçar o fio, aí aqui em cima eu vou fazer novamente. Tá apertado bem aqui, gente. Meio ponto alto, eu insiro a agulha, puxo o fio e tiro as 3 laçadinhas. E aqui eu também vou fazer, ó. Tá bem apertado esse início. Talvez o de vocês possa estar também, né? E talvez não. Vai depender muito aí do ponto. O meu tá muito apertado, ó. Então, eu insiro a agulha, puxo o fio e tiro as 3 laçadinhas. E aqui, novamente, para cada meio ponto alto que tenho na base, eu vou trabalhar um meio ponto alto. Parece ser difícil, parece ser complicado do jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês, mas não é. Até o meu cone, ele entrou dentro tá piscando a luz, gente, da alça aqui, ó. Olha só, fica desse jeito, gente. O acabamento fica bem bonitinho, fica bem rente, não fica espaçado, tá vendo? Então, se caso eu fiz mais rápido, vocês vão... Coloca aí no modo, na velocidade mínima, né, mais devagar, pra ficar melhor pra vocês verem, tá? Então, aqui não tem erro. Eu vou seguir fazendo até chegar lá no final, meio ponto alto pra cada meio ponto alto que eu tenho na base. Vou fazer e já volto. Então, gente, ó, finalizei aqui, vim seguindo a minha carreira, fazendo meio ponto alto para cada meio ponto alto de base. Chegando aqui no finalzinho, eu fiz o meu último meio ponto alto. E para finalizar a carreira, eu vou finalizar do mesmo jeito que a gente iniciou aqui desse lado, né? Então, ó, eu vou vir aqui, tem que olhar para ver se tá certo, ó. Olha, e aqui eu pulo esse ponto baixo, vou para o próximo, que é o ponto baixo que tá em cima desse ponto alto. E aqui eu insiro a agulha, puxo o fio e prendo com um ponto baixo. Vou fazer aqui uma correntinha. Aliás, vou fazer correntinha não, gente. Eu vou caminhar, ó, com pontos baixos. Desmancho a correntinha. E aqui eu vou caminhar com pontos baixos até chegar lá do outro lado da minha alcinha. Vou caminhando. Quando eu chegar aqui, ó, eu volto pra gente mostrar, pra eu mostrar pra vocês como que eu faço aqui. Chegando aqui, ó, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu não vou pular nenhum ponto baixo. Tem esse próximo aqui, então, em cima dele eu já faço um ponto baixo. E sigo fazendo até chegar aqui, ó, nesse espacinho de correntinha. Aliás, nesse espacinho de correntinha não, gente, até chegar aqui, ó, onde eu tenho essa alcinha, tá? Então, eu vou seguir fazendo até chegar lá.
vou fazendo ponto baixo sobre ponto de base. Fiz, então, até chegar aqui na minha alcinha, ó, quando chegou aqui, eu fiz um ponto baixíssimo, bem nesse espacinho aqui, e agora eu faço uma correntinha e posso cortar o meu barbante. Se vocês quiserem cortar e arrematar o fio, pode cortar. Se vocês não quiser, vocês vão fazer o quê? Vão caminhar, ó, por dentro da bolsa, tá vendo? Aqui, ó, vai ficar dentro da bolsa, aqui é o lado direito e aqui é o lado avesso. Caso vocês não queiram fazer esses detalhes aqui de ponto baixo, é só cortar o fio aqui, ó, na hora que arrematar a alça e já iniciar aqui a próxima alça do outro lado, que é a mesma coisa, tá bom, gente? Então, mas eu gosto de fazer, né? Às vezes eu vou fazer, às vezes eu não vou fazer. Então, eu vou mostrar aqui como que eu faço, se caso eu quiser fazer esses detalhes aqui em pontos baixos. Ó, tô caminhando por detrás da alça. Aqui vai ser o lado direito e aqui vai ser o lado avesso. Então, aqui eu caminhei, agora eu levanto essa alcinha um pouquinho, vou vir aqui, ó, bem no pezinho desse ponto baixo, vou lá, vou puxar o meu fio. E aqui, ó, eu vou novamente começar a caminhar com pontos baixos. Para cada ponto baixo da base, eu vou fazer um ponto baixo. Esse detalhe fica chique, né? Deixa um acabamento mais perfeito aí na bolsa, mas é só um detalhe. Caso vocês não queiram fazer essas carreiras aqui de ponto baixo, vocês não fazem, né? Finalizou aqui a alcinha, arremata o fio e já inicia a próxima alcinha do mesmo jeitinho que a gente fez aqui. Aqui eu só tô mostrando pra vocês como que eu faço esse detalhe. Então, eu vou fazer esses pontos baixos até chegar aqui no meiozinho desse espacinho aqui, pra fazer a próxima alça. Aí, pra não ficar tão repetitivo, gente, mostrar tudo de novo, vocês fazem a alça aqui do mesmo jeitinho, ó, caminha até chegar aqui com pontos baixos, chegando aqui, repete a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, pra fazer a alcinha desse lado, repete desse lado e... ó, vai ficar desse jeito, vocês vão repetir. Finalizou, caminha com pontos baixos e faz aqui também na lateral de ponto baixo. É somente isso, gente, é só um detalhe. Caso vocês não queiram fazer esses pontos baixos, quando chegar aqui, ó, que finalizar a alcinha, arremata o fio e já inicia aqui desse lado a alcinha, tá? Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira, né, fazer os pontos baixos, fazer a alcinha, fazer esse detalhe que eu acabei de mostrar aqui pra vocês como que faz no ponto baixo, que é do mesmo jeito que a gente fez desse lado, ó. Do mesmo jeito que a gente fez desse, a gente repete pra fazer aqui desse outro lado. Somente caminha até chegar aqui e repete, tá? E daí eu volto pra gente dar continuidade aqui no trabalho. Então, gente, eu finalizei aqui as duas alças, do jeitinho que eu mostrei pra vocês. Fiz aqui a carreirinha de pontos baixos, né? E aí, gente, eu fiz por toda a volta da bolsa, tá? Tem um canto aqui que a gente tem que arrematar o fio, né? E aí, faz o que ficar faltando, tá bom? Ó, ficou desse jeitinho, mas esses pontos baixos aqui, eles são opcional, tá? Você só vai fazer se você quiser, né? Se for pra vender, às vezes quer que fica mais em conta, né? Aí não precisa fazer não, gente, mas igual eu tô fazendo aqui pra Ana Clara, eu resolvi tá fazendo, né? Ó, ainda tem os arremates aqui pra tá fazendo. Aí agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o tassel. Olha isso, gente, essa cor é maravilhosa, né? Lindíssima. Agora, eu vou tá fazendo o tassel pra colocar aqui na bolsa. Peguei aqui o meu fio, ó. Peguei ele aqui. E aqui, gente, pra fazer o tassel, ó, vou pegar aqui, vou segurar a ponta do fio. Segurar ela aqui. Mais ou menos assim. E aqui eu vou dar 30 voltas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30. Então, aqui eu dei 30 voltas na minha mão, né? Se você quiser fazer ele mais rechonchudinho, pode fazer 40, o tanto de voltas que vocês quiserem. Eu vou fazer somente com 30. Aqui está a minha ponta. Eu vou passar a minha agulha, ó, por debaixo desses fios. E aqui eu vou pegar essa ponta, ó, e vou passar por debaixo da minha agulha. Ó, por debaixo, ficou aqui em cima dos fios e por baixo da agulha. Tanto nessa ponta, como com essa ponta aqui, ó. E agora, eu vou girar, ó, o fio. E vou apertar aqui, tá vendo? Vou apertar e novamente mais uma vez. E aperto. Agora, eu vou tirar, vou firmar aqui, ó, pra não soltar. E vou tirar a mão. E aqui eu vou segurar, tá vendo? E aqui, ó, eu gosto de deixar com esse meinho aqui pra ficar mais fácil depois, porque a gente vai ter que tirar essa agulha daqui de dentro, né, gente? Então, aqui eu dou uma ajeitadinha pra ficar mais embaixo. E vou apertar bastante aqui, ó. Já dei 2 voltas. Agora, eu vou dar mais uma, 3, 4, 5, vai puxando. 6, 7, 8, 9 e 10 voltas, ó. Agora, eu seguro aqui e vou puxar esse fio, passar ele aqui por dentro dessa argolinha. Se tiver um pouco difícil, é só vocês dar uma puxadinha que vai. Com um jeitinho vai, ó. Então, vou passar aqui por dentro. E vou trazendo o fio aqui pra esse outro lado, ó. Puxa ele aqui pra cima, pra ficar bem centralizado. E aqui eu passo por dentro dessa argolinha. Deixa eu só puxar aqui, porque eu puxei só uma pontinha, tá vendo? Ó lá, eu tô puxando outro fio, outra ponta, ó. Então, eu puxo ela pra cá. E prendo aqui com um ponto baixíssimo. Vou trazer ela mais pro meio. Agora, aqui, ó, eu vou passar minha agulha por debaixo dessa alcinha. Vou trazer o fio e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou subir aqui 20 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 correntinhas. Se você quiser fazer maior, deixa eu só ter aqui uma noção se 20 correntinhas vai dar. Acho que eu vou fazer 25. Pra ficar numa altura bem boa, né? Tô tremendo. Fiz 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Fiz aqui 25, né? Agora, eu vou vir aqui, ó, acho que agora ficou grande. Não, ficou não. Eu vou vir aqui, ó, em cima desse ponto baixo. E aqui em cima dele, eu vou prender a minha correntinha. E vou prender com um ponto baixíssimo, ó. Fiz um baixíssimo, agora eu vou passar minha agulha por debaixo daquela alcinha. E novamente faço um baixíssimo. E mais uma correntinha. Daqui, eu posso cortar o meu fio. Eu corto e depois faço o arremate, né? Nossa, minhas tesouras estão pela misericórdia. Ó. Já vou fazer o arremate aqui com vocês. Passo essa pontinha pra cá. E aqui, ó, eu puxo ela aqui. Se vocês conseguirem trazer ela aqui por dentro, seria bom também, ó. Vamos ver se eu vou conseguir trazer ela aqui por dentro. Qualquer coisa, vocês dão os 3 nozinhos e faz o arremate.
E aí, fica assim, ó. Isso aqui depois, é só... Ela vai esconder aqui dentro. Isso aqui foi umas pontinhas que não era pra ter saído, né? Aí, ficou assim, ó, gente. Agora, eu vou ajeitar aqui. Então, eu puxo aqui as pontas, ó. E vou cortando. Aqui. Certifica de que cortou tudo. Coloca aqui na mesa. Ajeita as pontinhas. E, ó, e vai cortando pra ficar bem retinho. E olha isso, gente. Se ficar algumas pontinhas, vocês vão consertando aí. E olha só que gracinha, parece que ainda tem mais uma pontinha bem aqui, ó. Aí, vocês vão prender ela aqui na bolsa. Ó, você passa aqui, passa a alcinha de argolinha por detrás da alça e puxa o tassel. Ainda ficou pequeno. Queria que tivesse ficado maior. Gente, que lindo! Olha isso! Maravilhoso, maravilhoso. Perfeito, gente. Depois eu vou tá... Parece que ainda tá com as pontas maiores, gente. O brabo é que isso aqui, ó, a gente vai cortando, cortando, quando vê, você já cortou tudo. Olha só que linda, gente, maravilhosa que ficou, né? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ver se eu tenho aqueles botão de imã. E se eu tiver, eu vou colocar. Se eu não tiver, eu vou deixar assim mesmo, tá? Mas, gente, perfeita demais, não é? Ficou muito lindo. Olha só. E também, se vocês quiserem tá colocando a etiquetinha de vocês, pode tá colocando também. Maravilhosa que ficou. Perfeita, gente. Muito linda. Minha filha vai arrasar na piscina. Olha só como ficou lindo. Tasselzinho, ficou muito lindo. Pessoal, e eu tenho o botão de imã, ó. Eles vai ficar com esse metalzinho aqui aparecendo, tá? Eu tenho o botãozinho de imã, ele é desse jeito, ó. Eu comprei aqui no armarinho da minha cidade mesmo. Quando eu fiz as primeiras bolsas minhas, eu comprei um monte, porque eu ia fazer mais. E aí, eu acabei que não fiz, tá vendo? Ele é de imã. E aí, eu tiro isso aqui, ó, não uso. E aí, como que eu faço, ó? Eu venho aqui por dentro da bolsa, tá? E coloco essa parte que vai prender aqui, ó, tá vendo? Vai prender, né? Então, ela tem que ficar por dentro e essas duas pontinhas vai lá pra fora da bolsa. Então, aqui, eu tenho esses dois pontos altos aqui juntos, né? Então, eu vou pegar, ó, e vou passar por dentro, entre um de um lado e um aqui do outro. Olha aqui, aqui dá pra ver melhor, tá vendo? Vamos ver se dá pra ver melhor. Ó, vocês viram? Passei aqui por dentro. Se vocês tiverem uma mesa aí, pode colocar pra fixar, mas aqui, ó, eu vou fixar mesmo com a mão e apertar. E aqui também. Ó, e aí, se vocês quiserem bater depois pra ficar mais firme ainda, não ter perigo de soltar, vocês podem fazer isso. Aqui são as pontinhas, né, que eu ainda tenho que arrematar. E, ó, quando o cliente quiser fechar a bolsa, está fechado, ó. Eu vou bater esse aqui, ó, porque esse lado aqui parece que pegou mais fio. Não sei se tá bem prensado. Mas esse lado aqui ficou bem apertadinho, ó. Acho que é porque esse aqui também é mais grosso, né? Gente, muito lindo. Então, aqui, botão, tassel. E aí, se vocês quiserem colocar uma etiqueta, pode colocar aqui, ó. Bem na frente, onde vai ficar o tassel, né? Olha que lindo, gente. Fica muito bonito. Eu vou colocar aqui, ó, uma etiqueta para tampar esse tassel. Aí, para tampar esse metal, né? Mas fica acaba que é um charme, né, gente?
E aí, a etiqueta, vocês podem colocar onde tá o tassel aqui, ó, que aí fica sendo a frente da bolsa, né? Gente, maravilhosa, maravilhosa mesmo. Eu amei, espero que vocês tenham gostado também. Aí, no início do vídeo, vai ficar o vídeo dessa peça aqui. E se caso eu tenha colocado a etiquetinha, vocês vão ter visto como que ficou com a etiquetinha, né, gente? Imagina, eu vou colocar uma etiquetinha dessa mesma cor, que é a que eu tenho. Ou eu posso colocar também uma etiquetinha de acrílico, que eu uso pra tá colocando no suplá. Aí eu vou ver qual que vai ser, mas no início aqui do vídeo vocês vão ter visto já, tá? E aí eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, né? Essa aqui vai ser a primeira videoaula aí que eu vou tá gravando, que eu gravei agora, acabei de gravar, tô acabando de gravar, né? Dos vídeos que eu já gravei, que era lá do meu antigo canal. E aí eu não vou ficar repetindo, né? Já esse é o primeiro vídeo, então já expliquei num vídeo também que eu fiz dessa bolsa falando sobre isso, que eu tinha outro canal, né? E aí eu tinha bastante vídeo, as pessoas me conheciam por causa disso, eu migrei para esse canal aqui. E aqui eu tava gravando vlog, porém eu vou começar a regravar as videoaulas que eu já gravei lá pro outro canal e vou trazer tudo pra cá. E eu espero muito, muito mesmo que vocês gostem. Vai lá no Instagram Simone Casa e Crochê, me seguir por lá, eu tô sempre aparecendo lá e sempre postando as coisas que eu faço por aqui, tá? E se você tiver vontade de adquirir alguma peça minha, é só me chamar aqui nesse número de WhatsApp que tá bem aqui na descrição, tá, gente? Então, fiquem todos com Deus, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!